Salve, salve, rapaziada. Ótima noite a todos. E segundou, já falamos sobre vexames de Corinthians e de São Paulo, né? Nossos respectivos times. Hoje vamos ser um pouco antes, né? Vamos falar de nossos rivais. O primeiro rival hoje é o Santos. Salve, Gustavo, tudo bem com você? Salve, Caio, salve a todos. O Caio que tem um afeto, né, pelo Santos Futebol Clube, quem acompanha o canal sabe muito bem disso. Então hoje a gente vai falar aí dos vexames do Peixe com muita dor no coração, né, Caio? Mas antes disso, queria chamar todos para se inscreverem no canal, né, compartilhar com os amigos aí. Toda sexta-feira tem Copeiros aqui, que é a série que a gente fala de todas as seleções classificadas para a Copa do Catar de 2022. E durante a semana a gente lança outros vídeos aí sobre o futebol brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana. Tem vídeo sobre as seleções europeias. Vai ter sobre Champions League. Estou convencendo o Caio aí porque ele é um pouco mais conservador, ele gosta do futebol raiz, né? Mas vamos trazer esse tipo de conteúdo aí. Liga dos Campeões é campeonato de afronhado, mas vamos ver. Tudo pelo bem do canal. E imagina, eu tenho muito carinho pelo Santos, né? Tenho muito respeito pelo Santos. E a gente pegou esse top 5 aí de vexames do Santos nos últimos anos. E confesso que foi bem difícil encontrar 5 vexames, viu? O Santos não é um time de sofrer grandes vexames, mas vasculhando ali na história a gente conseguiu encontrar. Mas o primeiro que no caso é o quinto, né? O quinto pior vexame, a gente já não concorda muito, eu e o Gustavo, que é a final do Mundial de 2011. Na oportunidade, o Barcelona goleou o Santos por 4-0. O Santos que tinha Neymar, Paulo Henrique Ganso, Léo, Danilo e companhia, né? Enfrentaram o Barça, né? De Lionel Messi, Daniel Alves, Puyol e uma legião de craques, né? Todos sabiam da dificuldade do confronto, né? Ninguém imaginava que o Santos seria favorito. Menos o Ninguém Léo. ousava dizer isso. O Léo não sabia. O Léo queria... exato, perfeito. O Léo queria saber se o Barcelona era tudo aquilo. E viu, né? E viu o que era. Mas o Barcelona do Pepe Guardiola, na época, aplicou um sonoro 4-0 no Santos, né? O Messi marcou 2, o Xavi marcou outro e o outro foi do Fábregas. Só o histórico, né? Só pra gente ver como foi esse Mundial. Nas semifinais do Mundial, o Santos venceu o Kashima Reysol do Japão por 3-1. O Santos jogou muita bola naquela partida também. E o Barcelona goleou o Al Saad por 4-0. Então o Barça também já chegou arregaçando no Mundial. O Santos também foi bem, não como o Barcelona, mas foi bem e todo mundo imaginava uma grande final. O vexame, na minha opinião, se torna ainda maior, Gustavo, porque foi a maior goleada da história em finais de mundiais organizados pela FIFA, né? Então o Peixe ele acaba amargando esse recorde negativo e mesmo sendo o melhor Barcelona da história, como todo mundo fala, eu acho que numa final de mundial tomar 4-0 é um baita de um vexame. O que você pensa sobre isso? Eu não acho que foi um baita de um vexame, até porque ninguém ficou surpreso com o resultado. Se a gente ficasse surpreso com o resultado, eu acho que poderia se considerar vexame. Mas eu lembro que todos nós acordamos num domingo de manhã para ver o Barcelona dar show, como o Barcelona vinha fazendo há 3 anos, pelo menos. Por isso, eu acho que não seja um vexame na história do Santos. Eu acredito que dois contextos aí que a gente pode contestar, né, como atitude do Santos. O que a gente já falou aqui, que foi a fala do Léo, que tá maluco, foi louco, né? A declaração dele. Para quem não sabe, o Léo, antes de do Santos viajar até Tóquio, né, Caio, para disputar o Mundial, o Léo deu uma declaração dizendo: vamos ver se o Barcelona é isso tudo mesmo. Aí na final do Mundial o Caio já contou o que aconteceu. E acho que o Santos quis jogar de igual para igual, sendo que não tinha condições, né? O Santos tinha um time muito bom, era o melhor time da América, mas é loucura você achar que Durval e Edu Dracena e Léo vão aguentar correr com Messi, Xavi, Iniesta e companhia. Então, acho que essa foi a falha do Santos, que a gente pode falar, pô, vacilou, isso daí, beleza, mas tomar 4-0 eu achei até pouco, viu, Caio? Vou ser sincero pra você. Eu achei até pouco 4-0. Uns anos depois tomou 8, né? Então, Mas na época o time do Santos estava muito encaixadinho e muita gente que tá vendo hoje deve pensar, o PH Ganso, né? O Paulo Henrique Ganso, como assim? O Ganso
nem é tudo isso. Mas em 2011 o Ganso jogava muita bola. O Ganso era craque naquela época e o Neymar também nem se fala, né? Ganso é Dispensa craque. comentários. É craque. É sonolento, mas é craque. Fez um gol de bike essa semana, inclusive. Ele Mas é um enfim. craque que está hibernando, mas ele é um craque. Tipo o Luan, mas enfim. Mas eu acho que foi vexame. O Gustavo não concorda comigo, a gente já falou isso até em off, mas eu acho que foi um vexame pela goleada. Faltou essa humildade, eu acho que faltou. O treinador do Santos na época era o Muricy Ramalho. O Muricy tem muita cancha de bola, ele é cara velho da bola, né, Gustavo? O que ele tinha que fazer? Fechar o time. Mas, o Santos não é de jogar assim. Mas eu acho que, igual você tá falando, todo mundo sabia que o Barcelona ia ganhar. Então é melhor ganhar de pouco. Se for para perder, se eu torço pro Santos, eu prefiro perder de 1-2 do que perder de 4 na final do Mundial. Sim, tá. Dava para ter minimizado, mas não sei não. O time do Barcelona, meu, eu acho que até hoje eu não vi um time chegar no Mundial tão favorito quanto o time do Barcelona. Até o Real Madrid ganhou o Mundial jogando feio pra cacete. Sim, tomando sufoco contra a equipe japonesa, acho que foi com a equipe do Japão. Mas enfim, o Barcelona amassou. Tanto que o Guardiola ele fala que foi o melhor jogo do Barcelona, o melhor jogo dele como treinador de uma equipe. Ele fala, foi um grande jogo essa final, que tudo deu certo. E deu mesmo, né? O Santos não achou a bola nessa partida. O Messi, né? O Messi e o Barça em si jogou muita bola. Felizmente, no ano seguinte, uma equipe brasileira foi lá e mostrou, né, como que é bater na cara de um europeu e não passou vergonha lá no Mundial do Japão. Mas agora, deixa isso pra lá, né? Não vamos falar dos nossos times, né? Que não passam vergonha no Mundial. Isso depois de assistir muitos DVDs de outro time paulista que foi jogar o Mundial contra o time inglês, né? E também segurou. Então, assistiu muitos DVDs e conseguiu fazer o seu papel. É uma história bem parecida, inclusive, com os goleiros fechando o gol. Enfim, mas é isso, né? Pra ganhar nada parecido. Nenhuma comparação. Em 2014, o Santos chegou na final do Paulistão, como já era de costume naquela época, né? O Santos sempre chegava na final do Paulistão. O que tá acontecendo com o Santos, né, Caio? Mas enfim, com uma campanha que praticamente beirou a perfeição na primeira fase, o Santos jogou 15 partidas, venceu 11, empatou 3 e perdeu somente uma. E aí, Caio, teve meio que uma surpresa ali naquele Paulistão 2014, que o adversário do Santos foi o Ituano. Foi o segundo colocado no seu grupo, vencendo 8 partidas, empatando 4, perdendo 3. Então foi um retrospecto bem diferente aí das duas equipes. O Ituano passou ali um pouco mais no sufoco. Nas quartas de final, o Santos eliminou a Ponte e a Penapolense na semifinal. O Ituano pegou o Botafogo de Ribeirão Preto e pegou o Palmeiras. O Ituano eliminou o Palmeiras aí na semifinal. Né? Então foi uma surpresa. O Palmeiras, que naquela época estava se reestruturando, né, Caio? Tinha acabado de. O Ituano passou, chegou na final para decidir contra o Santos. E aí o Ituano ganhou a primeira partida no estádio do Pacaembu. E no jogo seguinte, o Santos venceu por 1-0 também no Pacaembu. Os 2 jogos foram no Pacaembu. Mas aí o jogo foi para os pênaltis e o Ituano acabou vencendo o Campeonato Paulista por 7-6. Foi uma disputa ali bem acirrada, né? O Ituano que foi passando ali aos trancos e barrancos, mas chegou na final, o Santos, né, era o favorito. Ninguém imaginava que o Ituano fosse ser campeão paulista daquele ano. E foi o que aconteceu. Então fica aí marcado, para muitos considerado um vexame para o Santos perder esse título paulista, né, que estava praticamente na mão para um time considerado inferior aí tecnicamente, historicamente, no futebol paulista. Bom pro Ituano, né, Caio, que conseguiu aí marcar o seu nome. Vou dar minha opinião primeiro, porque que eu acho que foi um vexame. Não sei se você vai concordar comigo. Primeiro, pelo tamanho das equipes, né? O Ituano é uma equipe que só tinha um paulista na história, disputava a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro naquela oportunidade. E o Santos, uma equipe de Série A, que vinha de várias finais consecutivas, recentemente tinha ganhado uma Libertadores, né? Então era uma equipe, óbvio, muito mais preparada do que o Ituano. E chega na final. O Santos, ele teve... a gente até falou sobre esse retrospecto, eu acho importante falar, porque o Santos ele tirou a Ponte Preta nas quartas de final e a Penapolense na semifinal. Penapolense que, pelo que eu me lembro, ela tirou São Paulo, se eu não me engano, nesse ano. Não tenho certeza, mas acho que foi isso. O vexame, o vídeo não é de vexame de São Paulo, não precisava. Não, enfim. O Santos ele teve mas o Santos teve uma vida tranquila para chegar na final. O Santos não pegou nenhum clássico e o Ituano, por sua vez,
ele pegou o Palmeiras, o Botafogo de Ribeirão Preto, que foi o líder no grupo do Ituano, então teve uma vida mais complicada, e mesmo assim conseguiu ganhar do Santos. Eu acho que o Santos, em teoria, tinha que chegar mais descansado para essas finais, e não foi o que aconteceu. Então, pelo tamanho das equipes, pela história, e por esse retrospecto no Paulista, eu acho que foi um vexame. Você concorda ou não acha que é um vexame, é um resultado normal? Concordo, vou colocar outro ponto aí, que são trajetórias de um time que é surpresa no campeonato. Então, vou colocar como exemplo o Audax, que anos depois também chegou na final do Paulistão. Mas aí você vê, quem saiu daquele Audax? Então, nós tivemos exemplos de jogadores que saíram do Audax, mesmo sendo contestados aí, Tietê, Sidão, enfim, foram para equipes grandes, né? Conquistaram seu espaço no cenário nacional. Você lembra de algum jogador destaque do Ituano da época? Se tiver algum, eu até peço desculpa, assim, mas eu não me lembro. Então você está falando, o Ituano estava na 4ª divisão, foi uma surpresa e acabou que depois disso não teve grandes feitos, tanto do seu elenco quanto da própria equipe. Exato, vou até dar uma pesquisada aqui. Eu cheguei a ver o time do Ituano, só que eu não me recordo se o Ituano realmente tinha algum jogador que se destacou em equipes grandes. Mas eu tenho quase certeza que não, Gustavo. O time do Ituano era uma equipe bem modesta, não teve nenhum. Tanto que o Audax que você falou, o Audax tem jogadores que o Sidão, Camacho. eu não sei hoje, o Camacho, são jogadores que estão em time de Série A. Então, se você for ver o Ituano, o Audax foi um time que deu certo. Porque o Tietê só jogou em time grande depois que ele saiu. Ele foi para Palmeiras, foi para a Ucrânia, foi para o São Paulo. Agora, se deu certo ou não, é outra história. Mas ele conseguiu se manter em equipes de Série A do Brasileirão. Agora ele está no Botafogo, né? Tietê é bicampeão brasileiro, pô. No Palmeiras e no Atlético. Então. Sidão é campeão da Florida Cup. Sidão, coitado. Achei aqui, achei. Ituano na derrota, né? Que foi. Ó, o time do Ituano, o goleiro era o Wagner, Anderson Salles, Dick, Alemão, Denner, Jackson Calcaia, Christian, Esquerdinha, Josa, Paulinho e Rafael Silva. Para falar que eu não conheço ninguém, se for o mesmo Rafael Silva que jogou no Vasco, é o único jogador, é ele mesmo. Rafael Silva, que já jogou pelo Vasco, né? Depois do Ituano, ele foi contratado pelo Vasco da Gama, depois jogou no Cruzeiro, Figueirense, Bragantino e hoje desfila seu futebol no Barito Puteira, da Indonésia. Esse programa toma rumos. Você viu? Foi sem querer, mas é o único jogador que assim. Toma rumos, que vou te falar. Que entre aspas jogou em equipe, entre aspas não, que jogou em equipes grandes, mas não sei se é a zica do Rafael Silva, mas toda equipe que o Rafael Silva passou caiu, né? O Vasco, o Cruzeiro, o Figueirense. Então não contrate o Rafael Silva, hein? Times do Brasil. Então acho que provamos, né? Humilhamos o Santos, desculpa aí. Acho que provamos, já tá bom, né? Falando em Ituano. Tá bom, a torcida santista, se não concordar, pode comentar aqui, mas na minha opinião, o Santos tinha que ter vencido as 2 partidas e com você que é santista aí, que é vovô, para comentar, você rola a tela devagarzinho, aí tem comentários. Você clica e escreve. Não esquece de clicar em enviar depois. Depois eu que pego no pé da torcida do Santos, do time do Santos, vocês estão vendo, né? E na terceira colocação, essa eu não lembrava, hein, Gustavo? Não sei se você lembra dessa aí, duvido que você lembre também. Em 2008, o Santos na Vila Belmiro tomou um 4-0 do Goiás. O ano do Santos em si ele foi desastroso, né? Seria um vexame já esse ano. O Santos ele terminou em 15º no Brasileirão, ficou apenas um pontinho da zona de rebaixamento. Por pouco o Santos não caiu. Eu confesso que eu não lembro nem que o Santos brigou para não cair em 2008, mas brigou. E na Vila Belmiro, né? Esse jogo aí entre Santos e Goiás foi num domingo de inverno, né, no dia 22 de junho. O Peixe ele foi massacrado dentro de casa e tomou essa senhora goleada de 4-0 do Goiás. Gols de Alex Terra e Arley em 2 oportunidades. E Arley conhecido, já jogou no Corinthians, já jogou no Boca Juniors. E Romerito.
e o sacode, né, que o Santos tomou acabou gerando protestos da torcida santista, e na época o treinador Cuca, que tinha acabado de chegar, já sofria grande pressão no cargo, né, Gustavo? E quem diria que alguns anos depois o próprio Cuca levaria o Santos para uma final de Libertadores, né? Mas em 2008 a torcida queria era a cabeça do Cuca, o Cuca que acabou sofrendo essa goleada. Vexame, né? 4-0 do Goiás em casa é um baita de um vexame. Aí você vai concordar, né? Baita de um vexame, né? Concordo plenamente. O Santos não tinha um time tão ruim na época, né? Quer dizer, muitos estavam surgindo no futebol, né? Tem uns nomes aí que muitos nem lembram que passaram pelo Santos, né? Mas hoje, ou até pouco tempo atrás, estavam em grandes equipes do futebol brasileiro, né? Então, com certeza foi um vexame você tomar 4-0 para o Goiás dentro da Vila Belmiro, né? O Santos na situação em que estava. Então, acho que o torcedor, naquele ano ali, foi o jogo para se esquecer. Exato. O time do Santos, o time titular que entrou em campo foi Fábio Costa, Marcelo, Fabão, Kleber, Marcinho Guerreiro, Rodrigo Souto. Eita, passou uma moto aqui na minha sala. Rodrigo Tabata, Maurício Molina, Wesley, Hudson e Kleber Pereira. Bem mais ou menos esse time. O Kleber Pereira que foi artilheiro nesse Brasileirão, tá? Kleber Pereira que ali salvou a lavoura do Santos, que fez gol a rodo naquele campeonato e salvou o Santos de um inédito rebaixamento, Gustavo. Bom, camisa 9, fazia muitos gols com ele no PlayStation 2. Não lembro muito dele jogando, porque eu sou um jovem menino, mas no PlayStation 2 ele metia caixa. Kleber era um puta de um lateral esquerdo também. Sim, Você não vai lembrar, o Kleber jogava muita bola. Era um bom time, o Rodrigo Tabata, que hoje é Qatari, né? Hoje ele é naturalizado Qatari. O Molina também teve bons momentos no Santos, e o Fábio Costa, né? Grande agressor, mas um ótimo goleiro também. Então, não é um time tão ruim assim. E outra, na Vila Belmiro, né? Tem tudo. Isso era ruim. Isso era ruim. Só é que a gente tá falando do time, tá porque é bom. Esse era muito ruim. Muito ruim. Ah, tá. Eu acho que depois desse ano ele foi pro São Paulo, não foi? Ou ele jogou primeiro no São Paulo e depois foi pro Santos? Ele foi, acho que foi em 2010 e o São Paulo trocou o Arouca nele. Cara, maluco. E o Arouca jogou muito no Santos. Mas enfim, esse é o terceiro vexame, né? O Santos 0, Goiás 4, né? Goleada sofrida na Vila Belmiro. Eu acho que o peso é muito maior. O Santos sofreu outras goleadas nesse campeonato, inclusive perdeu para o Goiás lá no Serra Dourada por 4-1. Perdeu no Couto Pereira contra o Curitiba por 5-1. Só que eu acho que a goleada em casa ela é mais impactante, né? Ela dá aquele choque na torcida. Então, por isso que eu acho que esse vexame ele entra nesse top 3 dos vexames, Gustavo. Então vamos pro top 2, que é um jogo com certeza o Caio não se esquece, né? Que foi o eterno 7-1, né, Caio? Corinthians 7, 1 Santos no Brasileirão de 2005. As duas equipes, eu vou até falar rapidamente, que o Caio vai falar desse jogo aí, né? Eu não. Corinthians e Santos se enfrentaram no Pacaembu numa tarde de domingo, né? E a partida era válida pela penúltima rodada do Brasileirão. O Corinthians estava brigando pelo título e o Santos, né, tinha como meta ali, tinha como objetivo estragar a festa, mas não deu muito certo, né? Até os 20 minutos da primeira etapa, o jogo estava empatado em 1-1. E aí, Tevez e Nilmar resolveram aprontar. Tevez fez 3 gols, o Nilmar fez 2, e aí teve um do Rosinei, que eu não sei quem é, e um do Marcelo Matos. O Santos descontou o gol, fez o gol de honra, né, com o Geilson. E a derrota foi muito mais sentida devido a ajudar muito o Corinthians, né, que acabou sendo campeão brasileiro daquele ano, né? Tem algumas questões por fora aí, mas o Corinthians foi o campeão brasileiro daquele ano. E é engraçado, né, Caio? Porque é um vexame que não é esquecido, porque até hoje não tem um jogo do Corinthians que você não veja a faixa. Eterno 7-1. Sempre tá lá, principalmente contra o Santos. Então não deixam ninguém esquecer desse placar aí. Não deixam ninguém esquecer. Eu lembro muito bem desse jogo. Era uma jovem criança, tinha apenas 11 anos de idade, mas eu lembro perfeitamente dessa tarde de domingo aí. Tava na casa de uma tia minha assistindo esse jogo, que foi no Pacaembu. Mas eu não lembrava da importância dessa partida. Eu não lembrava que era na penúltima rodada, que o Corinthians precisava da vitória para continuar vivo no Brasileiro, né? Para seguir vivo ali na luta do Brasileirão.
Não lembrava disso, não lembrava que foi tão importante, né? Além da goleada, ela tinha uma importância do campeonato em si, né? No campeonato em geral. O Santos, que em 2004 tinha sido campeão brasileiro, só que no ano de 2004 acabou vendendo o Robinho e o Diego para a Europa. Só isso. Aí desmontou, né, a equipe do Santos. Em 2005 o Santos acabou sofrendo bastante. E esse jogo recentemente trouxe uma polêmica. O árbitro, né, dessa partida, ele hoje em dia ele é deputado federal no Paraná. Agora eu não vou lembrar o nome dele, mas enfim, ele é deputado federal no Paraná. E em uma das reuniões lá dos deputados na Câmara, ele falou que essa partida, ele ouviu os jogadores do Santos falando dentro do gramado que eles iam entregar o jogo para derrubar o Nelsinho Batista nessa partida. Então tem outro ingrediente, né? Então, mesmo que seja para derrubar o técnico, se a intenção foi essa, fizeram muito bem feito, inclusive, né? Porque perder de 7-1 do Corinthians é um baita de um motivo para ser demitido. Mas Evandro Roman, o árbitro da partida. Exatamente, bem lembrado, Gustavo. Bem lembrado pelo Google, parabéns. Bem lembrado. Tá de brincadeira, aí também pode. Podia só continuar, pô. Bem lembrado. Mano, mas tinha 3 anos de idade. Mas então, além da goleada, do massacre, teve essa importância, né, para o Corinthians conquistar o título brasileiro. Então, quando eu estava lendo sobre esse jogo, eu percebi o quanto esse vexame ainda foi maior. O que foi, Gustavo, que você tá dando risada aí? Bem lembrado, foi foda, me quebrou. Bem lembrado, Gustavo. Boa, caralho. Gustavo era de cola ainda nessa época. Cagava nas calças. Tava a primeira palavra que eu falei quando era criança. Olha o Evandro Roman. Marcou a vida do Gustavo esse jogo. Mas, enfim, olha o tamanho, né, da importância, né? Por isso que é tão lembrado, por isso que sempre tem o eterno 7-1. O Santos deu uma grande força para o Corinthians conquistar esse título brasileiro, né? Na outra rodada, o Corinthians estava lá levantando a taça e gritando é campeão. E o Santos foi humilhado e, obviamente, o Nelsinho Batista não ficou na equipe do Santos, Gustavo. E a primeira posição eu confesso que eu não lembrava dessa partida, até porque eu tinha 2 anos de idade, né? O Gustavo nem era nascido, mas eu nunca ouvi torcedores do Palmeiras zoando o Santos por causa dessa goleada. E acredito que o Gustavo também não, mas o Gustavo já vai comentar. No Paulistão de 1996, o Palmeiras goleou o Santos na Vila Belmiro por 6-0. Isso mesmo. Santos 0, Palmeiras 6 na Vila Belmiro. Palmeiras que naquele ano sobrou, né? Marcou mais de 100 gols no Campeonato Paulista e levou o título. E desses mais de 100 gols aí, só nessa partida o Palmeiras deixou 6, né? Lá no seu saldo. Naquela partida o Palmeiras entrou com a força máxima que tinha, né? Fraquinha a força máxima do Palmeiras naquela época. Era o Rivaldo, era o Djalminha, tinha o Cafu. Era um time bem mais ou menos, Gustavo. Enquanto o Peixe, né, o Santos lá na Vila Belmiro, ele já não era aquele baita time e ele tinha 8 desfalques. O Palmeiras nesse jogo ele marcou com o Rivaldo 2 vezes, com o zagueiro Clebão 2 vezes também. Cafu e Djalminha marcaram 1 gol cada um. A derrota ela acabou causando revolta, né, na torcida do Santos, né, não é para menos, e eles acabaram arremessando pilhas, chinelos, sapatos, porta-retratos, né, e tudo que tinha direito. Agora eu quero entender, né, Gustavo, por que um torcedor levou um porta-retrato para o estádio, né, para jogar dentro do gramado? Aí eu não entendi. Já foi intencionado, mas, o cara já foi intencionado. Mas mesmo com 8 desfalques que o Santos tinha, não justifica, né, Gustavo? 6-0 contra um rival dentro de casa é o maior vexame, né? Não tem como. É o que eu falo, você pode ser ruim, você só não pode aceitar tomar uma sapatada dentro de campo. Não tem problema ser ruim, só precisa ter vontade. E sobre essa questão aí, né, do que a torcida arremessou, né? Muito me surpreende não ter moedas aqui, né? Que a torcida do Santos gosta de jogar moeda em jogador, aí todo mundo que sai do Santos é mercenário. Achei que você ia falar bengala.
Torcida do Boa, Santos boa. adora, né? Mas é verdade, né? Esse negócio de tacar moeda aí, alguns jogadores lá no Santos já sofreu com isso. Mas não justifica, né, Gustavo? Igual hoje. Não. Vamos pôr no dia de. Vamos pôr nos dias de hoje, né? O Palmeiras tem um baita time, tá superior a todas as equipes de São Paulo. Recentemente, o seu time e o meu time tomou goleada, né? O Corinthians perdeu de 3-0, o seu time perdeu de 4-0. Você aceita? Você acha que faz Inaceitável. sentido? Não faz. Inaceitável, não dá para perder de 6-0. E lembrando, o Santos no ano anterior, em 95, tinha sido vice-campeão brasileiro. Então tinha uma boa base, tinha uma boa equipe. Então tomar de 6-0 na Vila Belmiro aí não é para menos, né? Causar revolta na torcida não tá certo, tá? Não tô justificando e apoiando os torcedores que tacaram os objetos. Mas é uma derrota aí que a torcida sente e machuca, né? Não tem como. Gustavo, eu que fiz a lista, tá, gente? Esses vexames eu que acabei criando do primeiro lugar. Você acha que tá bem colocado? Primeiro lugar, 6-0 do Palmeiras, ou você acha que o do Corinthians ainda é maior, o vexame? O que você pensa? Cara, eu acho que o do Corinthians tá na frente do Palmeiras ainda. Até porque o do Corinthians é mais lembrado, né? Falou, o do Palmeiras tem mais tempo, assim. Claro, é mais fácil cair no esquecimento. Mas o do Corinthians, pô, já tem mais de 17 anos. Já tem 17 anos, pelo menos. E é a mesma coisa, assim, ninguém esquece. Isso. Então, acho que marcou bem mais. Então, eu colocaria o do Corinthians em primeiro lugar. Isso que você diz faz sentido mesmo. De ser mais recente, ficou marcado, né? Lembrado até hoje. Eu nunca vi, e realmente foi o que eu falei no início. Eu nunca vi um torcedor palmeirense zoando esse 6-0 aí que o Palmeiras fez no Santos lá nos anos 90. Pô, e era um motivo para zoar, né? Porque, pô, uma goleada dessa, você é igual o São Paulo ganhar na Neoquímica Arena por 6-0, Gustavo. Que nunca vai acontecer, né? Você ia cagar na minha cabeça se acontece um negócio desse. Eu entendo o seu ponto de vista, faz sentido, mas eu acho que a derrota em casa, eu vou ficar nesse ponto. Eu acho que a derrota em casa, a goleada em casa, ela judia, ela é mais pesada. Tanto que a torcida do Santos ficou revoltada. Na época pediram o grande treinador Serginho Chulapa, que está no Santos até hoje lá trabalhando. Não, eu tô pensando agora que você falou Bengala, mas em 96 esse pessoal ainda, tipo assim, eles tinham lá seus 50 anos, mas É verdade, ainda eles não eram tava jovens. não jovem, mas Nessa fase da Bengala. Mas Bengala é exato. muito cedo ainda, é verdade. Então por isso que não tacaram. Se fosse hoje essa goleada, poderia acontecer a revolta das bengalas, né? Bom título, bom nome para pôr no livro de história. A Revolta das Bengalas. É. Torcida Santista, brincadeiras à parte, né? Ó, antes de xingar a gente, olhem os vídeos anteriores. A gente já falou de vexames do Corinthians, do São Paulo, e o do Palmeiras tá no forno, tá chegando. O Palmeiras, os modinhos aí que tá chegando agora, o Palmeiras, ó, a gente tem vexame de cabeça do Palmeiras. Do Palmeiras é fácil fazer, Não porque a gente lembra precisa de todo. pesquisar nada. Não precisa. Não, Dá para o do fazer um Santos ao foi o que vivo deu. sem nada e ir falando. Ó, pra vocês verem como eu não sou anti-Santos, foi o mais difícil. Foi mais difícil de pesquisar. Eu pesquisei muito para conseguir achar 5 vexames do Santos. Tanto que alguns são até polêmicos, né? O Gustavo não concorda que o 4-0 do Barcelona é um vexame. Então, enfim, mas foram os vexames que a gente encontrou. E para vocês, tá bom esses vexames? Você, torcedor santista, tem outro vexame que te machuque mais? Coloque aqui nos comentários, compartilhe o conteúdo do R-City, se inscreva no canal, que é muito importante. A gente está passinhos de formiguinha, mas estamos chegando lá. Então a gente precisa do apoio e da ajuda de vocês, não é mesmo, Gustavo Alves? Isso aí, você já falou tudo o que teria que falar, não preciso lembrar mais nada, só agradecer a todos que chegaram até aqui e clica no sininho, né, Caio? Na sineta. Sineta, não esqueça da sineta, ó, clica na sineta aqui, ó. Isso aí, rapaziada. Ótima noite, ótima tarde, ótimo dia para você, independente do horário que vocês estão assistindo. E está encerrado mais um vídeo do R-City, top 5 vexames do Santos. Tamo junto, rapaziada. Até a próxima. Já pede desculpa aí pra galera que a sua câmera ficou embaçada o vídeo todo. No encerramento, ela está perfeita. Ó, a gente ficou esperando.
Então, já vamos justificar. A câmera tá perfeita. A gente ficou uma meia hora aqui esperando normalizar meu Até sinal deixar do você em Wi-Fi. tela cheia. Eu reiniciei o Wi-Fi, aí eu desliguei o Wi-Fi do notebook, liguei de novo, e eu tô gravando aqui, eu só tô vendo o sinalzinho do Wi-Fi fraco aqui na tela do StreamYard. E agora, no fim, melhorou. Ó como eu tô bonito, ó como minha pele está Meu boa. Deus. Mas, enfim, chegamos ao fim do vídeo e chegamos também, ó, com a honra, né? A honra de você que está assistindo de ver meu rosto, esse belo rosto aqui. Tá bom, tá bom. Um Falou. beijo a todos. Tchau.